Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bom, é o Gopi Gita, né? Artigo de Sila Tripurari Goswami Maharaj. Sri Chaitanya ensinou que Kirtana é o meio mais eficaz de realização espiritual nessa era, né? Sarvatma Shnapanam. Diva Goswami explicou em seu Bhakti Sandarbha que em Kali Yuga todos os outros membros de Bhakti enunciados por Sri Prahlada por Sri Prahlada no Srimad Bhagavatam devem ser acompanhados por Kirtana para serem eficazes. Sri Chaitanya também ensinou que o método de adoração concebido pelas Gopis é o primordial, né? Gopi Gita do Srimad Bhagavatam conta uma em que as próprias Gopis realizaram Kirtana com o objetivo de se reunirem com aquele que é o próprio ápice de sua vida. Krishna havia deixado as Gopis após convidá-las com o som de sua flauta para dançar com ele na floresta iluminada pela lua de Vraja. Procurando por ele em toda parte, em um estado de loucura, elas começaram a cantar. Em 19 canções, elas anunciaram a necessidade de seu coração de dançar com seu amor. Ao fazer isso, elas consertaram seus corações partidos que haviam se desgastado com a sua separação. Em seu Param Kirtana, uma Gopi cantou em louvor à própria música. Esta canção elogia as canções sobre a fonte de todos os sons, a fonte de todos os sons e aqueles que cantam suas virtudes aos ouvidos dos espiritualmente surdos. Foi a música dessa Gopi que tanto agradou a Sri Chaitanya. Quando ele ouviu isso, ele perdeu todo o senso de convenção sócio-religiosa. Em Puri, em um transe de êxtase, Sri Chaitanya ouviu o Gopi Gita do Bhagavata dos lábios de Maharaj Prataparuda, o rei daquela cidade costeira de Sri Jagannatha. O rei havia sido aconselhado por Sarvabhauma Bhattacharya, um recente convertido de Sri Chaitanya, que abandonou seu monoteísmo lógico, Nyaya, por uma sinfonia de amor, Prema. O rei aprendeu com Bhattacharya a como harmonizar-se com os sentimentos internos, Bhava, de Sri Chaitanya recitando as canções das Gopis. Quando ele alcançou a canção sobre a canção de Sri Chaitanya, quando ele alcançou a canção sobre a canção de Sri Chaitanya, acordou do seu transe como se respondesse a uma trombeta. Continue recitando. Ele gritou para o rei, né? Bala, bala, bom, enfim. Antes de o rei chegar a este verso, ele começou a cantar a primeira das 19 canções que constitui o Gopi Gita do Bhagavatam, né? Esse 31º capítulo de Srimad Bhagavatam é muito melodioso. Em cada linha, a primeira e a sétima sílabas começam com a mesma consoante, assim como as segundas sílabas de todas as 4 linhas, com apenas uma ou 2 exceções. No primeiro verso, as Gopis louvam a terra de Vraja, que se tornou gloriosa devido ao nascimento de Krishna nela. É por isso que a deusa da fortuna reside para sempre em Vraja. Ela reside aqui, no entanto, como apenas uma das muitas, esperando sua vez de se associar diretamente com Krishna. Em Vraja, Lakshmi se refugia, algo que ela não faz em Vaikuntha. No mundo espiritual, com Narayana como marido, Lakshmi ocupa uma posição especial, mas em Vraja seu orgulho diminui. Essa é a superexcelência de Vraja. Assim, Vraja é Jayati, vitoriosa no sentido mais completo do termo. Vraja é o melhor dos lugares, superior até mesmo a Vaikuntha, o próprio mundo espiritual. Krishna apareceu em Vraja para tornar aquela terra gloriosa, mas o que é um país sem o seu povo? Assim, uma Gopi sugere, nesta primeira canção, que Krishna deve tornar as Gopis gloriosas, também ao cumprir seu desejo de se unir com ele. Afinal,
Vraja é a vila das Gopis. Seria justo, então, que elas tenham que procurar aqui e ali e em todos os lugares por ele, quando semideuses como Brahma estão recebendo seu darshana? A população local não deveria ter a primeira consideração? E entre ela as Gopis que tanto arriscam por sua companhia? As primeiras Gopis cantam: ó misericordioso, olhe para nós apenas uma vez, estamos perdendo a respiração, interrompendo nossa vida, na expectativa do seu retorno. Poderíamos ter voltado para casa, pois já é muito tarde. Poderíamos ter pensado: nosso propósito será melhor servido se esperarmos e continuarmos nossa busca pela manhã. Mas não há manhã para nós, se não o encontramos nesta noite. Continuando sua recitação, o rei cantou as palavras das Gopis, acusando a Krishna de assassinato por não ter olhado para elas. Com seu olhar, ele rouba a beleza de lótus do outono. Ele é, portanto, um ladrão, e um ladrão muitas vezes também é um assassino, especialmente um grande ladrão. Só um ladrão muito grande pode roubar aquilo que está protegido por todos os lados, como o lótus de outono sentado na água. Da mesma forma, o tesouro de nosso coração é cuidadosamente protegido, porém este ladrão não se importa com isso. Esse ladrão é capaz de tudo. Elas lembraram de Krishna matando vários demônios, novamente pediram a ele para protegê-las agora do demônio de sua paixão interior, que queimava devido à separação dele. As Gopis identificaram Krishna como aquele a quem Brahma pediu para proteger os habitantes da terra, portanto, com certeza, ele deveria protegê-las agora. Então as Gopis fizeram uma petição quádrupla para experimentar a mão de lótus, a face de lótus, os pés de lótus e os lábios de lótus de Krishna. Em seguida, uma Gopi cantava a virtude da própria canção, a canção a qual é sobre Krishna. Então, artigo Evolução e Criação dos Vedas, né? A nossa principal objeção à evolução darwiniana é que essa vê a consciência como um produto da matéria. Não podemos concordar com essa proposta, a qual não faz muito sentido em termos de evidência verificável. Onde vemos a consciência surgir da matéria inerte? Qual experimento científico pode provar que isso ocorre? Nossa teoria é que a matéria evolui da consciência à consciência suprema. Nós reconhecemos a evidência por algum tipo de evolução. Os hindus eram evolucionistas muito antes que Darwin. As escrituras hindus ensinam que as várias formas de vida existem conceitualmente dentro de Deus e evoluem da matéria em conjunção com os desejos das almas karmicamente condicionadas. Tá. Então, dessa forma, o corpo material evolui com base no desejo ou necessidade da diva, a alma ou ego individual. Por exemplo, quando o desejo ou necessidade de ver surge na diva, o olho é manifesto. Diz que Brahma é a primeira alma e o repositório de todas as outras entidades vivas que, sob sua direção, evoluem para cima através da vida aquática, vida vegetal, etc. Curiosamente, Bhaktivinoda Thakur deu uma palestra sobre a evolução da matéria através do modo da bondade, uma sociedade indiana, British Indian Society. Ele também analisou o Dasavatara Stotra, 10 encarnações de Vishnu, em termos de evolução. Em sua opinião, a concepção Dasavatara quase se assemelha à noção purânica da evolução da vida aquática para cima, né? Matsya, peixe, curva, anfíbio, varaha, animal terrestre, narashinha, animal e homem, etc. A noção escritural hindu sobre o mundo se expandindo e contraindo em ciclos perpétuos, sem começo ou fim no tempo, não contradiz o pensamento científico moderno. As mesmas observações que apoiam a teoria do Big Bang também apoiam a teoria de que o chamado Bang não tem início no tempo e resulta em uma expansão do universo ao longo de trilhões de anos, até atingir um ponto de retorno e contrações, apenas para ser expandido de novo, repetindo isso infinitamente. O astrofísico Paul Steinhardt
apresentou uma explicação cientificamente confiável chamada teoria do universo cíclico, que procura explicar falhas recentemente descobertas na teoria atual da origem e evolução de todas as coisas conhecidas. Entre outras coisas, a teoria do Big Bang não explica o começo dos tempos e as condições iniciais do universo, o que acontecerá em um futuro mesmo distante, né? Bom, no modelo desse cientista, né, espaço e tempo existem para sempre, e o Big Bang não é o início do tempo, mas sim uma ponte para uma era de contração pré-existente. A teoria do universo cíclico tem raízes em ideias ainda mais complexas, como a chamada teoria das supercordas, que sugere que existem muitas dimensões espaciais, não apenas as 3 que conhecemos, né? Vários teóricos acreditam que a física aparentemente inexplicável de um Big Bang e um Big Crunch, mesmo? Ou contração subsequente do universo pode ser explicada com a ajuda dessas dimensões extras, que de outra forma são invisíveis para nós. Tais especulações cientificamente críveis sobre dimensões invisíveis deixam espaço para legitimar racionalmente a realidade ontológica de pessoas como Brahma e seu nascimento do Lótus, que de outra forma são considerados meramente mitologia. Talvez seu canto do Gopala Mantra possa ser interpretado como Big Bang. Afinal, aqueles na comunidade científica que abraçam a teoria das supercordas descrevem o mundo poeticamente como um concerto de vibrações musicais, uma canção da mente de Deus. Quando as escrituras védicas, aí vai falar outro assunto agora. Quando as escrituras védicas falam de planetas nos quais existem formas de vida superiores, elas estão falando mais dos planos mentais, intelectuais, macroscópicos de experiência do que dos planetas que vemos no céu com nossos sentidos físicos, né? Embora os sábios tenham reconhecido alguma correspondência entre os dois, quando eles falam em alcançar outros planetas, descrevem um caminho para tomar que é muito diferente dos meios tecnológicos, né? Assim como existe um plano físico de experiência em que os sentidos são predominantes, da mesma forma existem planos de experiência em que a mente ou a inteligência são predominantes, né? Bur, Buvha, Swaha. No plano físico não podemos vivenciar todos os nossos sonhos. Aqui podemos ver ouro e uma montanha, mas não uma montanha dourada. No plano mental, no entanto, podemos experimentar uma montanha dourada e muito mais. Assim, a mente é um plano de experiência particularmente ativo à noite, quando o plano físico, nossa experiência sensorial, é desligado. Assim, ela é identificada com a lua, a luz da noite, que se diz presidir a mente e o desejo em oposição à razão. Chandrama Manasho Jataha. A lua também é identificada com o céu, que, em certo sentido, é a terra dos sonhos, onde todos os nossos desejos materiais podem ser realizados. No plano celestial da mente, existem possibilidades que não existem no plano físico, e ali pode-se habitar e desfrutar de prazeres celestiais quase ilimitados. No entanto, é tudo uma fantasia em certo sentido, porque isso não dura. Nossos sentidos dependem dos aspectos do cosmo a fim de funcionar e nos trazer prazer. Por exemplo, para ver com os nossos olhos, dependemos da luz do sol. Os sentidos não são nossos em todos os aspectos, reconhecendo sua dependência de aspectos da natureza, vivemos sensualmente, mas com atenção plena. Isso, por sua vez, permite que o eu experimente maior prazer material no reino mental celestial, sem ter que sofrer tantas reações kármicas negativas depois de deixar o corpo material atual. Assim, os meios para ir para os reinos celestiais envolvem relativamente um pouco de controle dos sentidos. Tudo que é necessário é que, enquanto desfrutamos dos objetos dos sentidos, reconheçamos as divindades e os aspectos do cosmos que presidem os sentidos. Em termos védicos, isso é chamado yagna, ou sacrifício. Viver dessa maneira é viver com uma sensação de gratidão e compreensão de como o universo funciona. Acima do plano mental está o plano intelectual, alcançado por sadhana,
Prática espiritual, o minguante da lua é o símbolo do minguante da mente, pois a oscilação da influência da mente deve ser eliminada. Toda a prática espiritual é direcionada para isso em seus estágios iniciais. Tal prática é inicialmente direcionada pelo intelecto purificado derivado de santos escrituras. O intelecto, ao contrário da mente, traz certeza em vez de fantasia. Macrocosmicamente, os sábios que têm mentes e sentidos controlados habitam o plano do intelecto. Eles vivem em samadhi, aguardando a liberação. Tais santos não têm desejo de prazer por causa do conhecimento, insight místico que possui. Eles controlam suas mentes e, portanto, seus sentidos também, ao fazê-lo, chegarão mais perto de si mesmos e de Deus. Portanto, não devemos nos preocupar se a sonda de Marte retornar à Terra sem evidências de vida, pois, por mais incrível que seja, ter ido lá, tecnologicamente, os envolvidos não foram para um planeta superior, no sentido que as escrituras védicas falam sobre fazer isso. Por mais interessante que seja a perspectiva de ir para outros planetas ou experimentar reinos mais elevados de prazer material, devemos sempre estar mais preocupados com o sadhana. Sadhana é a graça dos santos, é infinitamente mais importante do que ir a Marte. Então vamos lá, glossário. Adrishtam Purvam é forma universal. Arjuna é a forma universal que Arjuna jamais havia visto, né? Adrishtam Purvam. A canção Manasa Deho Deho Bhaktivinoda Thakur, né? Mata-me ou proteja-me como quiser, você tem esse direito porque sou seu servo eterno. Aí já o Siddhanta e as frases juntos aí. Gaudiya Vaishnavismo se trata sobre o nosso prospecto de amar. Quando você ama alguém, você precisa ter um conhecimento dessa pessoa, porque quando você ama alguém, você precisa saber o que vai fazer. Então isso é Bhakti, isso é amor, você já sabe o que tem que fazer. Apesar das golpes já terem prema, esse amor inigualável por ser Krishna, elas precisam de ajuda, de conhecimento também. Por isso Krishna está falando na visão de Sridhara Maharaj. Eu dou o conhecimento para que elas possam vir a mim. O Jnana Marga, se você quer se desenvolver nesse caminho, você não pode ter coisas. Você não pode buscar por coisas, porque na realidade o conhecimento no Jnana Marga leva a renunciar coisas, né? E filosofando, a pressa gera o erro em todas as coisas. Versos. Agora é um verso novo. Nyahara Komala Shraddha. Nyahara é o... Nossa, é o ego? Como? Que isso, cara. Komala é suave, né? Shraddha é feio. Agora que Nyahara é ego? Será? Agora eu fiquei no ego, meu Deus. Acho que é ego. Não, ego não é possível. Nyahara é cujo. Cujo? É mesmo, olha. Olha lá. Cujo mesmo. É cujo mesmo. Parece ego. Levantinho. Cujo. Meu Deus. O Hari Bhaktilas. Hari Bhaktilas, 12º, 13º, vai falar do Duadashi, né? Do Dasami, do Mahaduadashi, Ekadashi e das glórias de ficar desperto à noite sem comer. O 100, né? 100, verso 100, Krishna Bhakti Jama Mula Roy Sadhusanga. 93, Shravana Kirtana Vishnu Smara. E 79, Ishavasa Idam Sarvam Jaquinta Jagatan Jagan. Esse é o verso, né?